sabe, que é preconceituosa, que é racista, sabe, essa, sabe, batendo nas mulheres dentro de casa, violentando as mulheres dentro de casa, e ainda escondendo os opinião pública. Nós criamos a Lei Maria da Penha. Eu tinha muito orgulho, Maria do Rosário, de fazer comício em 2010, defendendo a Dilma, falando da Lei Maria da Penha, sabe? Depois da Dilma, em 2015, criou a Lei do Feminicídio, sabe? Ou seja, mesmo criando tudo isso, nós fizemos uma série de políticas para a mulher, mesmo criando tudo isso, mesmo a Constituição, sabe, tornando crime inafiançável essa violência, sabe, ela ainda existe e ela cresce. Como é que a gente pode fazer para acabar com a violência contra a mulher nesse país? Maria do Rosário. Obrigada, presidente. Olha, eu acredito que cada um de nós, cada uma, também precisa refletir sobre o exemplo que constrói na sociedade que nós vivemos. Eu vi aí sobre o coronavírus que as cidades onde tem mais pessoas que apoiam esse que está lá na presidência da República e que tiveram mais pressão para abrir o comércio e tudo mais, são cidades que o vírus ampliou. E eu fiquei pensando, poxa, se esse sujeito, com seu discurso sobre contra a ciência, o seu discurso que contra os cuidados necessários, se ele consegue, inclusive, ampliar uma pandemia como essa, influenciando as pessoas a não terem cuidados e a manterem tudo como era antes, sem os cuidados necessários do isolamento, e se ele não toma nenhuma medida para que todas as pessoas possam viver esse isolamento e estarem igualmente protegidas, no que diz respeito à violência contra a mulher, está aumentando também por conta do incentivo desse tipo de líder. Um tipo de líder, como nós temos no Brasil hoje, que naturaliza a violência contra as mulheres, contra os negros e negras, contra pessoas LGBTs, contra as pessoas pobres de um modo geral, esse tipo de líder está fazendo aumentar a violência, porque culturalmente tem homens, tem pessoas, principalmente homens, porque as mulheres têm sido mais críticas a ele, que seguem o que ele está dizendo. Não apenas por ele, mas há uma violência estrutural também contra as mulheres no Brasil, que antes a Gleisi, a Benedita e a Regiane trataram. Mas vamos ver qual é a dificuldade que nós temos agora na pandemia. A situação já estava muito difícil, presidente. Estava muito difícil, porque todas as políticas públicas que o senhor criou, que a presidenta Dilma criou, tudo foi sendo desmontado. Com o desemprego maior, 12 milhões de pessoas desempregadas, 40% da população economicamente ativa do Brasil jogada no trabalho precário, sem carteira assinada, sem direito, sem nada, grande parte, quem são? Mulheres. Mulheres que Benedita conhece bem e trabalha com essa luta, as empregadas domésticas, as faxineiras, as que fazem bico, as que trabalham com vendas diretas, né? Sem qualquer proteção social. A reforma trabalhista e a reforma previdenciária foram o maior engodo deste país, jogou todo mundo na dificuldade. Bom, a mulher perdeu renda, presidente. Sem dinheiro para garantir a sua vida diária, ela fica mais à mercê de relacionamentos abusivos. Agora, vamos pensar nessa mulher que está tentando, ela perdeu dinheiro, ela perdeu renda, ela não tem salário e ela tem que ficar dentro de casa, uma casa que é pequena, tá? Que às vezes só tem um quarto, às vezes tem um banheiro lá fora. Essa mulher está num quarto, sala, cozinha, com os filhos e com este que a ameaça. Com este marido que ela escolheu um dia para viver e não sabia que seria. Porque ninguém escolhe uma pessoa para ser má, para apanhar. Essa mulher escolheu esse sujeito achando que ele ia ser um cara legal na vida dela. E agora ele não tem saída, e ele está ali. Então, por que a gente está dizendo isso? Porque, na verdade, a subnotificação está imensa. A mulher ela não vai a uma delegacia porque está fechada. Ela não está indo. O maior lugar onde é denunciada a violência contra a mulher, os dados que a gente tem hoje, que são mais confiáveis, são do SUS. DataSUS. Mas como é que ela chega numa unidade de saúde? Como é que ela vai a um hospital ser atendida pela pancada que ela levou?
Se naquele hospital, no Rio de Janeiro, em Manaus ou em qualquer lugar, lá ela está sujeita a pegar o coronavírus ainda e levar para casa. Ela não vai. Então, nós estamos tentando votar uma lei, e eu quero até pedir apoio aqui em público. A bancada do PT apresentou projetos, e um deles, eu sou signatário, apresentei em nome de todas nós, mas todas estamos juntas, e juntos um projeto, 1291, que tenta criar uma rede. Porque é o seguinte, mulher telefona lá para o Disque 180, mas fica guardado lá o telefonema dela. Não pode, tem que mover uma rede. A gente está sabendo que a violência aumentou, por quê? Porque o Fórum Nacional de Segurança Pública, presidente, indicou 431% a mais de violência doméstica. No Rio Grande do Sul, por exemplo, em 2019 já era um absurdo. Até entre fevereiro e abril, tinham acontecido 15 feminicídios. Já é um absurdo. Agora, neste ano, Gleisi, 26 feminicídios em 3 meses. São Paulo tinha acontecido 2, estavam registrados como feminicídio, 2 em 2019, nesse mesmo período. Agora foram 10 feminicídios. Então, o corpo não mente. A mulher está sendo morta, ela está sendo estuprada. O que fazer? A gente tem que trabalhar em 2 linhas sempre. Eu diria, na parte econômica, emprego, renda. Se não tem emprego, tem que ter renda. O PT apresentou um projeto de renda, isso dá autonomia à mulher. Nós temos que estender essa renda por mais tempo. E, por outro lado, a dimensão cultural e o atendimento também, presidente. Eu não vejo não tem nenhuma dúvida que enquanto tiver um presidente da República sentado lá no Palácio do Planalto, dando força para homem que bate em mulher, aplaudindo a violência contra a mulher, nós, no nosso trabalho, nós vamos ter mais dificuldade de salvar a vida das mulheres. Eu acho que realmente o Bolsonaro, além de toda a irresponsabilidade dele, além de todos os crimes que ele comete, talvez o crime mais abjeto contra a vida seja ele não respeitar as mulheres brasileiras. E nós avisamos, hein? Porque a gente foi para a rua e falou, ele não. Então não é culpa da nossa luta que ele esteja lá. Não é, a gente tentou. E eu acho que agora nós temos que dizer, ele não pode continuar. Isso que eu penso realmente. Não só por mim, não é por mim. Porque eu transformei toda a agressão dele numa luta política. Né? E só, como eu disse para vocês, a força das mulheres me fez seguir. E a gente segue em frente. Então não é pessoal, eu não tenho nada contra pessoa A ou B, eu não sou movida por ódio. Mas eu diria que em nome de todas e desse Brasil, agora o ele não deve ser, ele não pode continuar. Ele tem que, sabe, ser retirado do poder mesmo por tudo isso. Ô Gleice, veja, na França, eles criaram proteção para a mulher que é vítima de violência, mandando mulheres ficarem em quartos de hotéis para ser protegida. Na Espanha, eles transformaram, sabe, as vítimas numa categoria considerada essencial para dar um tratamento especial. O que pode ser feito pelas deputadas e pelos deputados no Congresso Nacional para que a gente diminua a violência no Brasil e que a gente puna aqueles que praticam a violência? Ô, presidente, no âmbito do Congresso, o que a gente tem como instrumento de trabalho são os projetos de lei. Eu não tenho dúvidas que uma das mais importantes que a gente aprovou no Congresso Nacional foi a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha é de 95, presidente. 2005. De 2005. Ela é uma lei recente, mas é a primeira vez que o Brasil aprovou uma lei de proteção à mulher contra a violência doméstica, porque até 2005, briga de marido e mulher, ninguém metia a colher. A mulher apanhava, os filhos apanhavam, a violência crescia, muitas morriam e acontecia isso. Então foi um marco histórico, mas isso é 2005, então nós estamos em 2010, 2015, 2020, 25 anos, não, 15 anos que temos isso. Então, muito pouco tempo. Agora fizemos a lei do feminicídio. A gente tem leis da Patrulha Maria da Penha para possibilitar que a Guarda Municipal, que a Polícia Militar tenha pessoal destacado para atender chamados, né, em relação à violência contra a mulher. Agora, quem precisa fazer de fato e dar instrumento é o governo. Nós tínhamos um projeto
que começou com a presidenta Dilma, que era a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira era um local onde todos os serviços que a mulher precisa eram prestados. Se ela fosse vítima de violência, ela podia ir para a Casa da Mulher Brasileira, ela teria um abrigo temporário, lá ela já tinha a delegacia da mulher, lá ela tinha assistente social, lá ela tinha psicólogo, tinha pessoal para atender os filhos, tinha encaminhamento para o trabalho e tinha encaminhamento para ela se livrar do traste do marido que batia nela, entendeu? Para que ela pudesse se emancipar. Eles acabaram, a gente tinha conseguido implantar 3 casas da mulher brasileira, era uma para o Estado no início. Acabaram, estão fechando, lá em Curitiba desmontaram, a gente fez uma lá. Então, a mulher, quando é vítima de violência, ela não sabe para quem recorrer. Às vezes vai para o vizinho, às vezes vai para a delegacia, sofre mais de violência, porque chega lá, ainda o policial pergunta. Da mulher conta muito na disposição da mulher enfrentar essa briga de frente contra o agressor, né? Eu lembro mostrar um ato de coragem. Eu lembro que a minha mãe, uma vez meu pai ameaçou bater nela e ele foi trabalhar no dia seguinte. Ela pegou 8 filhos, a gente não tinha absolutamente nada. A nossa mudança foi uma tina em que ela lavava roupa, uma faca e uma lata de leite em pó vazia. E minha mãe saiu de casa com 8 filhos. Meu pai ficou implorando, trouxe meus irmãos que moravam em São Paulo para ir a Santos, convencer a minha mãe a voltar. E minha mãe nunca aceitou voltar. Nunca aceitou. Ou seja, ela criou os 8 filhos sozinho. Um era carvoeiro, o outro era vendedor de sardinha. Eu e Frechico vendíamos laranja, vendíamos amendoim, o outro trabalhava no bar, minhas irmãs trabalhavam de doméstica e minha mãe nunca aceitou voltar para casa. Se todas as mulheres tivessem essa coragem de enfrentamento, sabe, a gente teria menos violência. Regiane, como que é o tratamento da violência contra a mulher no Piauí? Bom, presidente, esse tema é um tema muito caro, né? Essa questão da violência contra a mulher, eu acho que a gente não pode começar, eu quero fazer minhas palavras aqui da deputada Gleice, que podemos iniciar sem antes falar desse marco que foi a criação da Lei Maria da Penha, né? Inclusive o senhor sancionou, e essa lei, ela trouxe várias medidas de proteção para as mulheres. E aí vem aquela pergunta, né? O que está acontecendo? O que realmente tem provocado nessa pandemia tantos casos de violência que piorou? Não que a gente não tivesse, que a gente já via uma crescente, né? Mas a situação realmente piorou. A questão do alcoolismo é um tema também que a gente tem discutido. Inclusive, ontem nós participamos de um seminário onde ouvimos alguns especialistas falarem nisso. A questão da renda também da família, da renda que caiu, da renda que não tem mais. E aí a gente vê esses episódios, essas cenas assim, que deixa todo mundo indignado, que é a questão das filas para receberem o auxílio emergencial. Gente pegando chuva, pegando sol, ou seja, mais de 17 milhões de brasileiros, e grande parte são mulheres que não conseguiram acessar o auxílio emergencial. Bem, aí vem aquela pergunta, em que nós podemos ajudar? Na questão da ajuda, eu acho que, como foi dito aqui, a questão da rede de proteção, presidente, né? Nós aqui no Piauí, por exemplo, foi criado aqui pela Secretaria de Segurança o botão do pânico. Esse botão do pânico é um aplicativo que a mulher pode baixar no seu celular e a partir disso ela faz a denúncia e imediatamente ao clicar nesse botão do pânico, ela tem o aparato da polícia que vai até a casa dela. E isso é muito interessante. Tanto é que eu apresentei esse projeto na Câmara Federal e espero que seja aprovado, porque é uma experiência exitosa. Graças a Deus, aqui no estado do Piauí, diferente de muitos estados, onde houve um crescimento com relação à violência mesmo, mas aqui houve aqui uma diminuição, mas aumentou o número de pessoas, a procura
da polícia utilizando esse aplicativo. Então, realmente, ele tem feito uma diferença muito grande no sentido de diminuir a violência contra a mulher e ter um aparato mais rápido do sistema de segurança para ajudar essas mulheres. Mas também, presidente, aqui, quando a gente fala nessa rede de proteção, não podemos também deixar de colocar que também é um desafio, porque nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade, um momento de normalidade. Tem uma rede, sim, conectada aí com o próprio Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, que havia funcionando em todo esse tempo. Agora, como fazer tudo isso, acessar essas ferramentas em tempo de pandemia, sendo que a mulher, por conta do isolamento, tem que evitar de sair. O acesso, portanto, à internet. E a nossa preocupação, nesse momento, desse aplicativo, é necessário que a mulher também tenha as condições de fazer isso quando tem a internet na sua casa. Então, eu quero até apresentar um projeto de lei nesse sentido aí, no sentido, pelo menos nesse momento delicado da crise sanitária, as mulheres que já vêm sofrendo violência, que já estão numa situação até mesmo de proteção com relação às medidas protetivas, elas terem acesso gratuito à própria internet. Dito isso, presidente, eu quero aqui também ressaltar que na sua gestão realmente houve avanços significativos. A criação, por exemplo, do 180, que ainda existe, do Disque 180, podemos falar aqui, por exemplo, como já foi dito aqui pela deputada Gleice, a Casa da Mulher Brasileira, que infelizmente ficou em poucos estados e não houve um crescimento, uma expansão, porque na Casa da Mulher Brasileira tem toda a assistência psicossocial, jurídica, enfim, que a mulher precisa no momento em que ela venha procurar numa situação de violência. Mas, se formos olhar o orçamento, porque não adianta se falar de muita coisa, falar de tantas ideias, se não tem um orçamento, se não tem as condições financeiras de implementar essas políticas públicas e sair, portanto, do papel, não ficar só no campo das ideias. E a gente percebe que houve um retrocesso no que diz respeito ao orçamento do ano passado para o que nós estamos vivendo. Então, isso mostra que, infelizmente, não é prioridade, não me parece prioridade desse governo enfrentar a questão da violência sem que haja sem que dê as condições orçamentárias e financeiras para que essas políticas públicas sejam implementadas. Então, lamento com relação a isso. No estado do Piauí, o governador Wellington Dias tem se redobrado bastante. Nós temos uma vice-governadora que é muito atuante, que é a ex-senadora Regina, né, que ela também tem dado uma tônica, ela tem ajudado aqui com relação a essas políticas públicas, eu também tenho ajudado, mas peço que, para o momento que nós estamos vivendo, apesar dos avanços que nós tivemos aqui, graças a Deus, que eu quero até aqui elogiar também aqui as delegadas, que nós temos delegadas aqui muito firmes, viu, presidente? As mulheres aqui do Piauí são mulheres guerreiras, né? E elas realmente têm feito uma diferença muito grande nessa questão da proteção e do enfrentamento à violência. Seja desde a atuação nas delegacias especializadas, até mesmo na questão da proteção a essas mulheres e aos seus filhos. Mas a nível nacional, infelizmente, é preocupante a situação, até porque nós não vemos isso assim, de fato, a garantia de ampliar essas políticas públicas através do próprio orçamento da União. Obrigado, Regiane. Bené, a tua vida é uma vida ligada muito à violência. Né? Eu conheci um lugar que você morou muito tempo, Chapéu Mangueira, comi feijoada lá, visitei tua casa. Você recentemente teve uma irmã, sabe,
com coronavírus que morreu, teve um sobrinho que morreu, você já teve violência na sua casa, pessoas violentadas. Bené, como é que a gente faz para extirpar a desgraça da violência contra a mulher brasileira? Seja a violência dentro de casa, a violência na rua, a violência no local de trabalho. Ô, presidente Lula, eu penso que a resposta está no que eu pude ouvir com a nossa deputada Gleisi, das medidas que foram tomadas durante o seu governo e no governo da presidenta Dilma. Nós tivemos ali um grande momento do combate à violência contra a mulher, do combate à violência do racismo, de combate à violência da homofobia, que isto está acontecendo agora muito mais forte com o desmonte que fizeram de todas essas políticas que eram políticas, algumas compensatórias, outras de proteção para que essa luta que se trava contra a violência contra a mulher, ela pudesse ter muitos instrumentos, como bem colocou a deputada Gleisi, que é a questão da Casa da Mulher Brasileira. Uma mulher, presidente, principalmente numa comunidade que ela tem 3, 4, 5 filhos, ela é mulher daquele homem, com aquela criança, ela dificilmente ela vai descer e ela vai dar parte do seu marido. Porque muitas das vezes, quando ela chega numa delegacia para dar queixa, ela é aconselhada a não fazer isso, que aquela briguinha é uma briguinha que vai passar, a senhora tem os filhos, a senhora está cheia de filhos, pensa bem. Se vai numa delegacia também falar contra o racismo que ela sofreu, ela vai dizer assim, não adianta, minha senhora, vir colocar essas coisas, isso daí é uma questão que não dá para a senhora, isso acontece, a senhora vai brigar com gente grande, não vai acontecer nada. Mas no seu governo, no governo da Dilma, nós tínhamos esses instrumentos. Então, quando eu não pude falar, mas aí eu quero voltar um pouquinho rapidamente com essa questão da pandemia, do coronavírus, porque as pessoas já estavam combalidas, porque o desemprego, a fome, a população de rua aumentou, a população morando na rua, famílias inteiras. Então, quando chega essa questão do coronavírus, além das medidas que foram tomadas por esse governo, que acabou com os direitos dos trabalhadores desde o golpista Temer, que deu um golpe na Dilma com impeachment, mas deu um golpe na nação inteira brasileira, que a gente já vê o trabalhador perdendo o seu poder de compra, a dona de casa também perdendo a sua capacidade de poder ter as suas coisas, o vendedor ambulante também deixou de comprar porque as pessoas estão desempregadas, ninguém está comprando coisa nenhuma. Então, isso tudo traz para a gente, agora, um grande desafio, presidente. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos retomar essa luta e nós vamos resgatar esses direitos do povo. E para isso é que nós temos essa nossa bandeira, porque o partido é dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós não vamos aceitar um governo que conseguiu fazer com que tivesse dignidade o filho e a filha do trabalhador, que foi para a universidade, que as mulheres começaram a ganhar salário igual para trabalho igual, que a gente começou a ver o maior programa habitacional e hoje a gente vê as pessoas exprimidas por aí até no meio da rua. É isso que nós precisamos fazer, porque uma mulher, como bem colocou o presidente, a mulher precisa de trabalho. Ela tem independência econômica, isso vai ajudá-la a tomar determinadas decisões, das quais ela fica submetida, porque ela, cheia de filhos dentro de casa,
né, sem ter uma possibilidade de ou estudar ou fazer uma outra coisa e de ganhar o seu pão de cada dia. E no seu governo, eu quero que se lembre, tá, que houve muitas ações das quais eu tenho certeza que nem o presidente Lula, nem a presidenta Dilma sabe, que foi de uma palavra que eu não gosto de usar, mas não tem outra, de empoderamento das mulheres populares. Nós criamos vários salões de cabeleireiro para aquela mulher que não podia trabalhar na rua, senhor presidente. E ela aprendeu a trançar o cabelo na porta da casa dela e foi dando independência para ela. Muitas hoje têm um salão que não está mais nem na favela fazendo. Fizemos muito, mas muito projetos e programas para essas mulheres que tinham uma porção de filhos. E na medida em que a gente tinha o Bolsa Família, que tinha Minha Casa Minha Vida, e essas coisas ajudaram, porque esse poder estava na mão dela, era a chave na mão dela, era o cartão para ela receber na Caixa Econômica na mão dela. Então, essa coisa nós precisamos dar continuidade, que é realmente dar à mulher um poder econômico junto com o poder político. Penso que isso isso será um caminho que nós devemos, de novo, percorrer. Obrigado, Benedita. Companheiras, nós já estamos com 1h36 na nossa live, estamos chegando na hora de encerrar. E eu queria, antes de vocês, cada uma, durante uns 2 minutos, agora 2 minutos mesmo, dar uma palavra de esperança, porque nós falamos de violência, falamos de racismo, falamos de morte. Eu queria comunicar a vocês que o Brasil chegou a 13.149 mortos, tá? E o Brasil já tem 181 mil pessoas contaminadas, ou seja, o Brasil vai caminhando para se transformar, junto com os Estados Unidos, num país, sabe, de um número maior de pessoas contaminadas. O que é triste é que aqui no Brasil o governo fica regateando a ajuda que tem que dar para as pessoas ficarem em isolamento. E eu queria sempre lembrar um dado, que é o seguinte: o Brasil, na Guerra do Paraguai, gastou o equivalente a 11 orçamentos da União, tá? Na Guerra do Paraguai. Queria lembrar vocês que a Guerra do Vietnã durou 20 anos. Participaram na logística da guerra quase 9 milhões de americanos durante esses 20 anos. Morreram, os americanos gastaram $1 trilhão na moeda de hoje. E morreram 58 mil pessoas. Morreu 1 milhão de vietnamitas, mais de 1 milhão, e morreu 58 mil americanos, numa guerra que durou 20 anos. O coronavírus, em um pouco mais de 2 meses, já matou 83.500 pessoas nos Estados Unidos. Ou seja, demonstra a violência dessa guerra que o coronavírus está impondo ao mundo, e é por isso que eu digo sempre, o governo não pode ficar regateando dinheiro, nem ficar acatando as orientações do Guedes, porque o Guedes só pensa no sistema financeiro. É preciso que o governo saiba que o isolamento continua sendo a melhor arma. Aliás, você tem um deputado no Rio Grande do Sul, um tal de Osmar Terra, que eu vi esses dias, falou uma quantidade de bobagem que eu não sei como é que um homem, sabe, culto, porque o cara tem diploma universitário, parece ser culto, é tão grosseiro na compreensão de um problema dessa magnitude. Bem, eu queria agora terminar, Benedita, começando pela Rejane, o seguinte: 2 minutos, Rejane, 2 minutos. Eu vou fazer assim para você. Ou seja, é o seguinte: uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança. Esperança, né? Primeiro, eu quero... Está me ouvindo? Pode começar. Certo. Primeiro, assim, dizer mais uma vez que foi um momento assim, muito importante, muito rico, essa discussão de tudo aquilo que nós falamos, porque tem tudo a ver com o momento também desafiador que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo.
Também prestar minha solidariedade, presidente, a várias famílias, né, que perderam seus entes queridos, né, já estamos vendo aqui quase 13 mil pessoas, mais do que isso, provavelmente, que foram a óbito. Também os infectados, mais de 181 mil, que eu vi aqui. E é um momento realmente extremamente desafiador. Enquanto parlamentar, enquanto a Câmara Federal, todo o esforço que temos feito ali, enquanto bancada também do Partido dos Trabalhadores, é priorizar a vida, presidente. E temos feito isso apresentando proposições, matérias, entre elas o auxílio emergencial. É bom lembrar que o governo só queria dar R$200, e foi através do PT e dos partidos de oposição que, graças a Deus, nós conseguimos ampliar e foi para 600, podendo chegar a R$1.200. O socorro também aos estados. Eu que acompanho aqui o drama dos governadores, porque o meu esposo ele é governador, e a preocupação muito grande com o número crescente de pessoas infectadas, o risco de muitas pessoas virem a óbito aqui no estado do Piauí, e que não é diferente da realidade dos outros estados, bem menos aqui no estado do Piauí, graças a Deus, por conta da seriedade do governador Wellington Dias e de muitos aqui, para que realmente o isolamento social ele fosse uma prioridade e que a gente pudesse conscientizar a população acerca disso. Então é isso, o esforço nosso é cada vez maior e com fé em Deus nós vamos conseguir superar. Infelizmente temos um obstáculo grande, que é o presidente que ainda cria problema, como se não bastasse só essa pandemia, que já por si só já é algo violento, vamos dizer assim, basta os dados que nós acabamos de falar, mas que cria problema o tempo todo, né? E dificulta, com certeza, o trabalho daqueles que querem realmente salvar a população, mas também salvar os empregos. Então é isso, mais uma vez, muito obrigada pela participação, estar aqui com vocês e que Deus nos abençoe e que a gente consiga salvar o nosso povo, salvar o povo brasileiro. Companheira Maria do Rosário, 2 minutos para uma palavra de esperança para o povo brasileiro. Bem, presidente e colegas, para vocês que assistiram essa live, que viram aqui as mulheres conversando com o presidente Lula, daqui uns dias vai ter também das outras parlamentares também. O PT tem o programa Elas por Elas, né, Gleisi, que atua muito na valorização das mulheres. Mas, para vocês que assistiram essa live, a gente falou de temas difíceis, mas é porque a gente se importa com as pessoas. Queria deixar isso bem claro. A gente falou sobre a pandemia, sobre a saúde, sobre a destruição das políticas públicas, sobre o emprego. Nós falamos sobre a vida das mulheres, sobre as pessoas negras que lutam contra o racismo no dia a dia, viver nas favelas, estar desempregado. A gente falou de coisas tristes mesmo, mas na verdade a gente fala sobre isso porque a gente tem uma causa. A nossa causa é a dignidade das pessoas. Então, eu quero dizer para vocês aqui no final dessa live que foi um privilégio para mim participar ao lado das gurias, das mulheres aqui e do presidente Lula, mas, sobretudo, que tenham esperança, porque eu quero que vocês encontrem dentro de vocês, na família, na comunidade, o sentido de que tem a política para nós. Nós somos movidas por muito amor pelo povo brasileiro, pelas mulheres, pelas mães, pelas famílias, pela luta de cada uma. Vocês recebam o nosso reconhecimento, solidariedade e nosso profundo apoio. O que tiver no nosso alcance, vocês podem ter certeza que nós do PT vamos fazer. E o que não tiver, nós vamos lutar para que seja feito. É isso que eu queria dizer. Obrigado, Maria do Rosário. Benedita da Silva. Bem, primeiro eu quero dizer que dá satisfação e alegria de poder estar participando aqui neste momento. E para você que nos assistiu nessa nossa conversa, uma conversa aparentemente muito dura, mas é uma realidade da qual o nosso compromisso com as pessoas, com os seres humanos, com o nosso próximo, é exatamente nós deixarmos de viver uma vida dessa para viver uma vida melhor. O presidente Lula, como ninguém, pôde nos dar essa alegria no nosso coração. Lembro-me perfeitamente de quando ele, passando pelo Rio de Janeiro, e do helicóptero olhando todas as favelas. E a gente disse para ele que se ele cuidasse
pelo menos de um pouco das pessoas da favela, eu já me sentiria como uma favelada muito satisfeita. Pois bem, ele foi além disso. Ele cuidou das pessoas. Ele fez com que a alegria pudesse bater na nossa porta e as nossas expectativas e esperanças que nós tínhamos, de ver o nosso filho na escola, de ver a gente com saúde, de ver a gente ser bem tratado, de ver reconhecido no nosso trabalho. Nós vivemos esses tempos e as coisas que nós aqui colocamos, nós as colocamos apenas para lembrar que existe uma esperança quando nós temos uma fé que não se abala diante das dificuldades, mas que ela nos traz cada vez mais força e esperança para que a gente possa mudar. E você é o agente da mudança. A mudança não está no político, a mudança não está numa igreja cheia de gente, a mudança está dentro de cada uma de nós. E se você realmente tem esta fé, se você realmente tem essa esperança, se você quer realmente mudar esse país, mudar a sua vida e a vida dos outros, você vai exercer o princípio do amor, que é amar os seus semelhantes. Quem ama não quer ver ninguém sofrendo, ninguém vivendo uma violência. Presidente Lula, mais uma vez, um beijo no seu coração. Você sabe que eu te amo. Pitanga está aqui do lado ouvindo essa declaração de amor grande que eu tenho por ti. Falo mesmo para o mundo que eu conheci. Conheço um homem que sabe amar as mulheres e que nós temos total confiança, porque ele já provou que pode estar do nosso lado e ter esse sentimento de falar para os seus iguais de que mulher é uma coisa muito importante. Mais importante ainda, porque nós somos mãe do mundo, dos nossos filhos e também da metade dos outros. Então, esse abraço no seu coração. Olha, Maria do Rosário, Gleise, a minha querida deputada Rosane, um abraço, foi ótimo estar aqui com o Lula, essa coisa maravilhosa. E mulher tem fé, e se tem fé, muda. Obrigado, Bené. Gleise, é você, querido. Lindo, Bené. A Bené dá entusiasmo para a gente sempre, está aí aguerrida, muito legal, viu, Bené? Não, agradecer, presidente, aí a sua iniciativa, essa conversa com a gente, muito legal, sua preocupação de ouvir as mulheres e de interagir conosco, agradecer a Rosário, a Bené, a Rejane, dizer para todas que estão nos ouvindo, todos que estão nos ouvindo, que nós estamos lá no Congresso Nacional, lutando naquela trincheira, mas também estamos lutando junto com os movimentos sociais, com a sociedade. No partido, a gente tem a nossa Secretaria Nacional de Mulheres, com a companheira Anne, que tem o trabalho Elas por Elas e que agora, nessa pandemia, fez um projeto muito legal, que depois tem que apresentar aqui, que é o Vizinha Te Escuto, uma rede de proteção de vizinhança para as mulheres que são vítimas de violência, com orientações sobre a questão jurídica, uma coisa muito legal. Então, dizer que, mesmo a gente falando de coisas tristes, difíceis, a gente está na luta e vai superar. Já vivemos outros momentos difíceis no Brasil, vivemos momentos difíceis nas nossas vidas, e é isso, ter fé e esperança sempre faz a gente superar e avançar. E dizer, presidente, que a gente aprende muito com o senhor, porque o senhor é aquela pessoa que diz que o impossível não existe. Era impossível, o senhor não sabia, foi lá e fez. Por isso que o senhor fez tanta mudança importante nesse país. E acho que o senhor aprendeu isso com uma mulher, e o senhor sempre se refere a ela, que foi sua mãe, Dona Lindu. Que o senhor disse que ela sempre lhe disse, teima, meu filho, teima que dá certo. E a gente quer teimar assim também para dar certo. Essa é a nossa luta, é assim que a gente quer construir. E eu tenho certeza que a gente vai construir um mundo melhor, e é uma grande inspiração é o senhor na nossa trajetória de luta política e de militância. Olha, eu quero avisar para vocês que na próxima semana vai ter uma nova live com outras companheiras deputadas do nosso partido. E queria agradecer do fundo do coração a participação de vocês. Queria agradecer a você, Bené, que é uma pessoa que eu tenho um profundo amor e respeito ao Pitanga, tuas filhas, teus netos, a feijoada que quantas vezes eu comi lá no Chapéu Mangueira,
a companheira Maria do Rosário, sabe, um grande abraço, um beijo no coração do povo gaúcho, a companheira Rejane, ela sabe que eu visito o Piauí há muito tempo, conheço muito o Piauí, andei muito com ela e com o Roger, e com o Elite, com o povo do Piauí, com a Regina, por muitas cidades do Piauí, e nós temos orgulho do que vocês estão fazendo no Piauí, e a nossa querida Gleice. Ou seja, eu tive a felicidade de participar do momento político do país em que nós conseguimos provar que era possível eleger a primeira mulher, sabe, para presidente da República, e eu tive o prazer de poder provar que era possível eleger a primeira mulher presidenta do PT. Sabe? Então, ou seja, o meu carinho no tratamento do respeito, da igualdade, é uma coisa que está no meu sangue, está na minha cabeça, está na minha veia. E eu queria que vocês soubessem que a participação da mulher na política, ela será essencial para que a gente mude o mundo. E eu queria que vocês começassem a se preocupar com uma coisa, sabe, que é muito séria. Que mundo a gente vai querer construir quando terminar essa pandemia? Que mundo a gente vai querer construir? Nós vamos ter que voltar a ser mais humanos. Nós vamos ter que voltar a ser mais solidários. Nós vamos ter que voltar a nos gostar mais, a falar bom dia para o nosso vizinho, a falar boa tarde, a falar boa noite, a estender a mão. Quando vê uma pessoa na rua deitada, abandonada, ir lá saber o que é, porque a gente tem até medo de conversar com as pessoas. Sabe? Então, eu acho que nós poderemos, sabe, tirar proveito dessa maldita pandemia que coloca a humanidade em risco, sabe, nos transformando em seres humanos melhores. Ou seja, essa pandemia está provando, nós não somos nada. A gente só fala que o ser humano não é nada quando morre um parente nosso. Nós não somos nada, tá vendo? A gente acaba. Mas esse vírus, que é invisível, a gente sabe que vai demorar muito para ter vacina, a gente não tem noção quando é que ele vai diminuir. Eu fiquei vendo na imprensa que na Alemanha ele voltou, eu fiquei vendo que na China, em Wuhan, voltou outra vez, sabe? Então eu queria que a gente pudesse convencer em vocês, em cada pronunciamento, convencer para as pessoas precisam ficar em casa. E as pessoas ficando em casa facilita a gente obrigar o governo a pagar para que as pessoas fiquem em casa. Esse governo tem que salvar a vida. Sabe, ninguém foi perguntar quanto que os americanos gastaram para fazer a bomba atômica para matar o povo do Japão. Tá? A gente não tem que ficar preocupado quanto que a gente vai gastar, sabe, para salvar a vida do povo brasileiro. Isso aí. Sabe? Então, é uma coisa, sabe, que depende de muita solidariedade, depende de muito humanismo, depende do estendimento da mão nossa para as pessoas. E ninguém tem mais sentimento. É por isso que durante todo o período no meu governo eu falava, quando eu tinha dificuldade, eu falava, a gente tem que governar o país com o coração de mãe, tá? Que é a coisa mais nobre que existe na face da terra. Então, eu quero que vocês continuem fazendo o trabalho maravilhoso de vocês, e eu estou torcendo para que vocês consigam aprovar mais coisa para os trabalhadores no Congresso Nacional e dizer para as pessoas que nos acompanharam que, na verdade, nós teríamos assunto para ficar mais 3 horas aqui conversando. E eu percebi que não era só o Fidel Castro que gostava de falar muito. Vocês também falam, paca. É difícil puxar o microfone. Mas do fundo do coração, eu tenho dificuldade de coordenar essas reuniões porque eu tenho vergonha de cortar a palavra. Eu, como gosto de falar muito, eu não gosto de cortar a palavra, de ficar dizendo 3 minutos, 4 minutos. Mas, olha, meus agradecimentos, foi uma tarde maravilhosa para mim, e eu acho que nós vamos agora aproveitar coisas importantes que vocês falaram, vamos divulgar pela rede, e nós temos material para formação política, material para conscientizar mais as pessoas, sabe? Eu sou o que tem que agradecer a Deus pela existência de vocês. Um beijo, boa noite e até o próximo encontro. Obrigada,